Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos nós aí que estamos com uma profusão de oportunidades aí em lives para a gente participar, reuniões, cursos, palestras gratuitas, coisas tão interessantes e que ainda arranjam um tempo para aproveitar essa oportunidade aqui desse nosso bate-papo sobre LGPD. Então, em primeiro lugar, queria agradecer de coração, Gianfranco, meu colega, agora a gente já fez as contas, né, há 8 anos, pelo menos, né, trabalhando juntos, e que eu, por acaso, seguindo lá no LinkedIn, percebi que ele tinha lá um evento que ele ia falar sobre LGPD, eu falei, mas é o que a gente precisa mesmo, uma pessoa da área de gestão para falar sobre essa novidade que a gente tem aqui, né, que para nós é novidade, mas que para quem está ligado à questão de proteção de dados já é, digamos assim, já havia uma expectativa há alguns anos, né, que já estava sendo discutida essa lei, e foi muito interessante, assim, porque os meus contatos são na área de TI, a maioria deles, e também na área de direito. Então, eu queria, quando eu vi que o Gianfranco podia fazer essa ponte aqui para nós e nos explicar, assim, o que está acontecendo e as consequências, né, dessa implantação dessa lei para todos nós, eu, mais do que depressa, entrei em contato com ele e ele fez essa gentileza de participar aqui conosco. Então, te agradeço muito, já que essa é uma oportunidade única nessa tua agenda aí também, que não é fácil. Também quero te deixar à vontade, tem pessoas que vieram através de você, né, Jean? Que estão participando hoje. É isso? Isso. Tem a Adriana, o professor Jean, grande amigo, minha Andréia, minha esposa, que também estuda muito sobre LGPD, uma grande conhecedora de GDPR, está aqui também. A gente vai falar tudo sobre isso aí. Que maravilha! Olha, ficou muito grata, tenho total gratidão aqui por vocês estarem cedendo o seu tempo e o conhecimento de vocês para que a gente aprenda um pouquinho a respeito. Muito obrigada. Bom, então a gente, normalmente aqui no grupo de pesquisa, as atividades são muito informais, sabe, Jean? A gente tem, assim, toda essa dinâmica, né? A gente deixa muito à vontade para que quem quiser intervir, perguntar, etc., pode usar o chat ou pode né, levantar a mão. A gente gosta dessa participação, assim. Então, eu vou te passar a palavra, né? E vou te deixar bem à vontade, você é o dono do pedaço aqui hoje. Obrigado, Márcia. Márcia, em primeiro lugar, minha querida Márcia, obrigado pelo convite, estou muito contente de estar aqui com você, participar do grupo de pesquisa, e eu quero, assim, contar que eu atuo, né, tanto na área acadêmica quanto na área de mercado. Na área acadêmica, a minha tese de doutorado, ela fala de capabilidade de processos, né, para sobreviver nesse mundo de LGPD. O doutorado em engenharia de produção aqui na PUC Paraná. Então, eu abordo basicamente a parte de gestão, né, a nossa visão de engenharia de produção. Não abordo nem a parte legal e nem a parte tecnológica. Isso é uma coisa interessante, né, de falar de LGPD. Existem esses 3 vieses, né? Existe o viés jurídico, existe o viés tecnológico e o viés de processos de gestão. Então, às vezes a gente até vê de uma forma errônea, né, puxar para um deles, né? Até dá para puxar para um deles para analisar, mas a sinergia que precisa haver, né, vou repetir, entre os 3 vieses, o viés jurídico, o viés tecnológico e o viés de processo de gestão, que aí entra na nossa parte de administração, de engenharia de produção, ela precisa ser uma sinergia assim, muito harmônica para que as coisas aconteçam. Então não há competição. Não, a parte legal é mais importante, a parte de processo é mais importante, a parte tecnológica é mais importante. Não existe isso. Inclusive é caso a caso. Uma coisa que eu quero mostrar na minha tese é justamente que do ponto de vista legal você tem uma análise de risco e do ponto de vista de negócio você tem uma relação de custo-benefício. Então, na verdade,
no final das contas, é esse tipo de coisa que você fala quando você fala de capabilidade de processo. Então, eu preferi, né, hoje, para falar, eu vou colocar alguns slides daqui a pouco, eu vou falar mais da parte de mercado. Né? No mercado, eu sou diretor de uma empresa, do escritório brasileiro, de uma empresa espanhola. Essa empresa se chama Intedia. Deixa eu colocar aqui o slide. Essa empresa está presente em 16 países, são 80 escritórios, e essa empresa está voltada basicamente para tratar de normas ISO. Então, eu tenho norma ISO de qualidade, tenho norma ISO de segurança do trabalho, tenho norma ISO ambiental, tenho norma ISO de compliance, de antissuborno, e tenho normas ISO relacionada à segurança de informação, né, que é a ISO 27001. E a partir de novembro do ano passado eu tenho a ISO 27701, que ela fala especificamente de dados pessoais. Está todo mundo vendo ali o logotipo? Né? Então eu vou me prender, pelo menos inicialmente, né, Márcia, eu vou tentar falar um pouco do mercado, né, um pouco do problema que é. Ótimo. Ali no finalzinho a gente pode falar, eu já estou com algumas publicações aí internacionais do modelo preliminar, né? E já estamos chegando no modelo mais definitivo. A gente não chegou ainda a fazer o survey, fazer toda essa parte de validação do modelo, mas algumas características eu já tenho e criei um canvas muito legal, que foi uma extração que eu fiz da tese para jogar isso para o mercado, nos treinamentos. Então tem um canvas para LGPD. Eu vou mostrar ele rapidamente para vocês. Então aqui, só para dar uma ideia, né, da presença da empresa, mas falando sobre segurança, né, sobre segurança de dados, a primeira coisa, né, o pessoal fala, mas foi uma lei que o Brasil inventou. O Brasil não inventou nada, tá? Isso é um esforço mundial, né? A Argentina já tem lei há 20 anos, o Uruguai já tem a lei há 15 anos, e em agosto de 2018, quando foi sancionada a lei brasileira, a Europa já estava pegando fogo, porque em maio do mesmo 2018, a GDPR, que é o General Data Protection Regulation, ela já estava em vigor. Então, o pessoal fala, não, o Brasil inventou, não. De novo, né, o Brasil não inventou nada. Né? A lei foi sancionada aqui aos 44 minutos do segundo tempo do governo Temer por pura pressão do mercado comum europeu. Né? Tem uma parte da GDPR que ela é muito clara. Ela diz que se qualquer empresa estiver trocando dados, né, empresa europeia, que ela trocar dados com empresas de fora da Europa, com um país onde a legislação não seja pelo menos do mesmo nível da legislação europeia, ela vai pagar multa. Então, aí é que entrou a pressão externa em cima do governo europeu. Isso é gestão, isso é comércio exterior, né? A legislação está entrando para garantir. Então, eu vou manter bastante esse foco nosso aqui de administração, de gestão. Né? Então, olha só, é um problema. Como é que eu vou trocar dado com uma empresa europeia? Ou melhor, como é que uma empresa europeia vai fazer negócio com uma empresa brasileira se eu não consigo trocar dado? Porque aqui nós não temos uma lei assim, tão perto, né, em termos de exigência, quanto a lei da Europa. Então, aqui é um quadro só para mostrar mais ou menos como é que as coisas estão acontecendo no mundo. Então, aqui, esse laranjinho aqui, é onde eu tenho leis, assim, uma regulação mais forte. Então, está aqui a Europa, o oeste europeu, aqui, os Estados Unidos, ali, por incrível que pareça, a Índia, né? A regulação moderada, então, que eu tinha falado aqui, Argentina, Chile, né, o México, e o Brasil aqui, a partir do momento que o Bolsonaro assinar a sanção da lei, a vigência da lei, né, que ele tem prazo, acho que até o final de setembro, mais ou menos, então ela passa a entrar em vigor. Tanto que, olha só, ficou esse imbróglio aí de assina, não assina. A Câmara dos Deputados queria que ela começasse a valer a partir de janeiro do ano que vem, mas o Senado disse não, é a partir de agora. Né? Então, de novo, a pressão internacional. De qualquer maneira, as sanções, né, da lei, elas vão valer, isso já foram deslocadas, elas valem só a partir de agosto do ano que vem. Então, artigo 52, 53, 54, né, que falam das sanções, a famosa multa lá de 50 milhões de reais, limitada a 2% do faturamento, isso aí já foi transferido para agosto do ano que vem. Né? Então, agora, finalmente, né, os empresários começaram a acordar. Então, faz três semanas já que saiu do Senado. Então, imagina a quantidade de e-mail e telefonema que a gente está recebendo agora lá, e orçamento. Então, agora o pessoal acordou. Depois a gente vai falar um pouquinho disso.
Mas assim, as empresas, Márcia e queridos que estão me ouvindo, as empresas têm né, isso aí para tratar, não é problema, né? Tem esse fato para tratar. Mas vamos pensar agora do nosso ponto de vista de pessoa física, né? Puxa vida, se você entrar, abrir um browser agora e digitar seu nome ou digitar seu CPF, vão vir informações que você vai ficar apavorado, tá? E a lei ela veio para trazer proteção para a pessoa física, né? Hoje as empresas vão ser obrigadas a dar satisfação de quanto tempo elas estão ficando com os seus dados, para que elas estão utilizando os teus dados, ou seja, com qual objetivo. Elas não vão poder mais passar teus dados para ninguém, porque tem empresa que vive de vender e-mail, né? Então, assim, a lei ela é boa, a lei veio para, vou usar uma expressão bem técnica agora, para colocar ordem no trecho, né? Então, era uma piada, era para vocês rirem agora com a expressão, né? Obrigado pela risada, né? Mas, assim, a lei é extremamente benéfica nesse sentido para a pessoa física. Agora, o que acontece? Ela mostra... Oi, Fabiana, você está aí? Que bom. Um abraço, um beijo, querido, né? Então, olha só, é muito benéfica para a pessoa física. É para notar como o assunto, né, dado pessoal, privacidade, ele era extremamente maltratado aqui no Brasil, apesar de já existirem, né, todos os dispositivos legais, né? Professor Jean, por favor, não me deixe falar besteira, né? Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio Marco Civil da Internet, então todos os dispositivos possíveis já estão aí, né? Então, mesmo com as sanções entrando só em agosto do ano que vem, já é possível uma empresa receber penalização já com os dispositivos existentes. Então, teoricamente, não teria grande novidade, mas sim, vai trazer um pouco mais de ordem para isso tudo. Eu não achei uma atualização desse gráfico ainda, mas isso aqui foi do aniversário de 1 ano da GDPR, né, que foi em maio do ano passado. Ninguém fez esse gráfico bonito agora dos 2 anos, que foi em maio desse ano. Mas olha só, 56 milhões de euros em multa em 1 ano, né? 280 mil casos recebidos, 144 mil reclamações, 89 mil notificações de invasões, né, de data breach, né, de quebra de dados. Isso é uma coisa muito interessante na lei. A lei, inclusive, ela fala de autodelação, né? O que é autodelação? Se eu tiver um vazamento lá na minha empresa, não, eu vou ficar quietinho, não vou contar para ninguém, etc. Se alguém descobrir que isso aconteceu, fica muito pior. Então, o que acontece? A empresa é obrigada a fazer a autodelação. Ligar, Márcia, olha, você tinha os dados aqui comigo e aconteceu uma invasão, aconteceu qualquer incidente e eu perdi seus dados. Né? Alguém também está com seus dados. Então, a empresa é obrigada a revelar isso publicamente. Tá? Então, só isso aqui já começa a trazer uma transparência muito maior, porque o dado é meu, eu sou titular do dado. Né? Nós já vamos falar quais são os dados. Fica tranquilo que a gente vai falar. Então, olha só, o que está acontecendo na imprensa? Né? Vazamento interno da Coca-Cola afeta dados de 8 mil funcionários. Esse é um dado clássico. Né? A criatura da TI foi demitida, levou embaixo do braço um HD com dados de 8 mil funcionários. Tá? Sensacional. Né? Aí a gente começa a falar de usar, por exemplo, um framework mundial, como, por exemplo, é a ISO 27001. A própria ISO já faz o acionamento da parte tecnológica e da parte jurídica. A ISO sugere, né, uma revisão de contrato de trabalho, porque lá no contrato de trabalho do rapaz da TI tem que estar escrito assim: eu não posso levar o HD para casa, eu não posso abrir conta em banco. Eu estou sendo didático, né? Mas é no sentido assim, eu não posso fazer mau uso das informações sensíveis que eu tenho acesso aqui no trabalho. Pronto. Então, aí entra esse trade-off aí de risco jurídico, né, com o modelo de negócio, né, se o meu negócio consegue suportar esse custo. E olha os nomes aqui, ó. Isso já aconteceu, ó. Foi lá no ano passado, né? Operadora de celular, banco, tá? Outra instituição financeira, empresa aérea, tá? Então, assim, todos. Tá? E a lei nem entrou em vigor. Então, as coisas já estão acontecendo. Aí os tais dos 3 pilares que eu comentei. Então, abordagem legal,
uma abordagem tecnológica e abordagem de processo de gestão. Os três de uma forma muito genérica. Pensa assim na sua casa, quando você fala de segurança na sua casa. Você tranca a porta, você põe mais uma chave tetra em cima, você tem cachorro, você tranca a janela, você põe grade, tem câmera, não é por isso que você deixa o portão aberto, você também fecha o portão, você fecha a porta de trás, você assim, não existe uma solução única, né? Existe uma série de ações que você coloca, que elas, né, no conjunto, de uma forma sinérgica, elas vão trazer a segurança patrimonial que você precisa. Aqui é a mesma coisa. Até eu coloquei ali, sei que vocês sabem ler, mas eu vou ler só para dar ênfase, né? Não há um produto único ou abordagem única, assim uma construção de processos e comportamentos. Eu vou ser bem enfático no comportamento, porque um dos grandes riscos disso tudo é o ser humano, tá? São as pessoas que estão lá. É a pessoa que vai deixar de fazer o processo de forma adequada, é a pessoa que vai sair, ir no banheiro e vai deixar a tela do computador sem travar e alguém vai ver a informação, é aquela pessoa que vai deixar a folha de papel ali com a informação. Opa, para tudo, Gianfranco. Folha de papel entra? Sim. Tá? A LGPD não fala só de dados digitalizados, dados em papel também. Então, aquele currículo que fica no saquinho lá na porta, né? Tem aquele saquinho que deixam em algumas empresas para deixar currículo, não pode mais. Aquele documento que às vezes fica o atestado lá na mesa do RH para todo mundo olhar, não pode mais ficar à vista, tá? Porque ele tem determinados tipos de dado que não vai mais poder ficar à vista. Então, assim, é uma mudança completa de comportamento para entender como é que a gente vai se comportar. Né? Então, eu sou engenheiro, sou engenheiro eletricista. Na engenharia, a gente usa um termo bala de prata. Né? Bala de prata é aquela bala que mata lobisomem. Então, é aquela solução que você tira assim, né, da manga e não existe bala de prata na LGPD. Existe sim um conjunto de ações, todas coordenadas, todas sinérgicas para atingir. Né? De novo, é uma construção de processos e comportamentos. E quando a gente está falando em processo, nós estamos falando de gestão. Quando nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando de gente, nós estamos falando de gestão. Né? Então, vou repetir os três pilares. Existe o pilar jurídico, existe o pilar de tecnologia, existe o pilar de processo de gestão. Então, a administração, a gestão, ela está completamente enfurnada nesse contexto todo de LGPD. Então, assim, a gente adora usar termo em inglês, né? Parece que as coisas ficam mais chiques, né, professora Márcia? Então, assim, nós estamos falando de compliance digital. Né? Então, às vezes chega na empresa, não, é compliance digital, todo mundo fica assim, que chique esse negócio. Mas tudo bem. Então, olha só, trazendo um pouco mais de ordem, alguns conceitos que eu comentei agora há pouco. Então, eu falo, né, a primeira coisa é uma análise de risco, né, um risk assessment. Qual é o risco jurídico que eu estou associado? Aí entra um monte de coisas, desculpa, que ainda precisam ser reguladas aqui. Né? A Agência Nacional de Proteção de Dados, ela já foi criada pelo presidente Bolsonaro agora no final de setembro, mas ela, final de agosto, mas ela não foi populada. As pessoas não foram indicadas ainda para essa agência. Então a agência não está funcionando. Então a lei está lá, a lei está seca, né? Essa lei precisa ser regulada. A partir do momento que a agência começar a funcionar, a gente imagina que umas 2 regulações por dia, mais ou menos, vão começar a sair. Para quê? Deixa eu dar um exemplo. Lá na GDPR, lá na Europa, empresas que manuseiam uma determinada quantidade de dados lá por mês, por período, que agora eu não me lembro de cabeça, elas estão fora da LGPD. Por quê? Porque é muito pequena a quantidade de dados. Então não vale a pena montar em alguma coisa, porque é muito pequena a quantidade de dados. Mas isso aconteceu durante o tempo, isso foi quase 1 ano depois da entrada em vigor, que agências, aí tem uma agência do mercado comum e cada país tem a sua agência. Depois procura para saber um pouco da agência belga. A agência belga é a mais exigente, a mais crica de todas, assim, é a mais... Toda a Europa assim pega como exemplo, né, a agência belga. A agência belga assim é muito exigente.
O que é outra coisa que, assim, vai ser bem interessante, né, de tratar na LGPD, é o plano de resposta a incidentes. Legal, vazou, aconteceu uma caca aqui. O que você vai fazer? Não sei, tem empresa que não sabe, vai sentar e chorar, né? Então, primeira coisa é avisar. Professor Jean, seus dados vazaram. Professor Pécora, que lindo você está aqui, né? João Vilela, obrigado que você está aí também. Adriana Livramento, sensacional, um monte de gente conhecida aí, né? Dona Adriana, seus dados vazaram, né? Agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou responder esse tipo de incidente? Né? Para quem que eu tenho que dar satisfação? Aí eu vou falar lá no final, aqui no Brasil, tem uma figura criada que é o tal do encarregado. O nome lá fora é DPO, né, o Data Protection Officer. Então é o encarregado de proteção de dados. Esse cara aqui vai ter que se relacionar tanto com a Agência Nacional de Proteção de Dados, tanto quanto com o titular dos dados. Aqui no Brasil, o pessoal deu uma distorcida e falam muito que é um profissional, que é uma pessoa. Tem mais cara de serviço. Talvez em algumas empresas grandes tenha uma pessoa, um grupo de pessoas dedicado, mas é algo assim tipo síndico profissional, né? Atende às vezes várias empresas de uma forma simultânea. Treinamento e comunicação, isso vai ter que acontecer dentro das empresas, as pessoas vão ter que botar na cabeça que não dá mais para tratar a carteira de identidade que ele vai pegar do cliente, sei lá, do visitante do prédio, da mesma forma. Aquilo lá, assim, tem outro valor. E o consumidor, né, o titular do dado, assim, ele ganha um poder extraordinário nesse momento, né? Eu tenho dito isso já há muito tempo para os meus clientes, que dificilmente a NPD vai lá fazer uma auditoria, ela vai responder a denúncias, né? E aí entra, né, a lei tem uma característica, ela tem reversão de ônus de prova. Então, se eu entro lá na portaria e deixo a minha carteira e digo assim, vazou aqui nessa portaria, não sou eu que tenho que provar que vazou lá, é a portaria que tem que provar que não vazou lá. Então, só isso, a gente imagina que vai haver uma explosão de ações aí de oportunistas, né? Então, isso é um problema sério, né, que a gente está tentando atever. Então, as empresas têm que treinar, têm que comunicar de forma adequada. Né? Quando ministro aula de gerenciamento de projetos, eu falo que o maior risco do projeto é o ser humano. Né? O ser humano bota em risco o projeto. E vai ser o paraíso das auditorias, né? Auditoria ou seja, eu vou auditar meus fornecedores para ver se está todo mundo de acordo e vou ser auditado pelos meus clientes. Então, vai ser assim. Isso já acontece muito, né, por exemplo, na indústria automotiva. Na indústria automotiva, para você fornecer para uma montadora, né, você precisa pelo menos de uma ISO 9001, de uma IATF, que é a ISO 16949, que é a International Automotive Task Force, é uma ISO específica de mercado automotivo, né, e a cadeia de suprimento, né, professor Pécora, a cadeia inteira de suprimento de logística, ela é coberta por essa norma, porque você tem rastreabilidade, né, de qualidade, né, ela não, se acontecer algum problema de qualidade, você sabe exatamente onde aconteceu. E é uma coisa que a gente imagina que vai acontecer agora na cadeia produtiva, na cadeia logística de transmissão de dados, né? Ou seja, onde que aconteceu cada coisa para eu poder rastrear. Pessoal, por favor, me interrompa, né? Diz aí se eu estou... Pécora, com certeza precisa de rastreabilidade, é isso aí. Se eu estiver falando muito rápido, ou estiver falando em techniquez, eu estou tentando eliminar um pouco do techniquez aqui, por favor, me interrompam, façam perguntas a qualquer instante, tá? Obrigado, professora. Então, assim, a lei é uma lei muito técnica, né? A nossa lei, o pessoal até fala que ela é cópia da GDPR. Não é que ela é cópia da GDPR. Como o Brasil entrou nessa sob pressão, né, a nossa lei ela foi feita para atender a GDPR. Ela foi feita para estar em consonância com a GDPR. Então, mas não é cópia. Ela foi feita justamente para atender o que o mercado europeu precisava. Então, elas são muito parecidas, só que a nossa lei é bem mais branda em vários aspectos. Tem um aspecto outro lá que a nossa lei é um pouco mais pesada. Depois a Andrea conta pra gente, a Andrea está escutando a gente, ela é especialista em GDPR, depois ela conta alguma coisa, né? Mas a nossa lei, na maioria dos casos, era um pouco mais branda,
inclusive tem prazos, a GDPR ela é mais, ela fala assim, 72 horas para responder, a nossa lei fala, responde tipo quanto der, assim, sabe? Então, é meio complicado. Né? E ela é muito técnica, inclusive ela é baseada em normas britânicas que geraram, inclusive, a ISO 27001. Então tem coisa que você pega da ISO 27001 e pega da lei, você, nossa, que parecidão que é. Não é que é parecidão, é que elas vieram da mesma origem. Né? O pessoal que é de TI, que conhece aquela linguagem de ITIL e tal, reconhece muita coisa de vocabulário dentro da própria lei, sabe? É bem interessante. Né? Eu sou vindo do mercado de TI, então a gente reconhece esse tipo de coisa. E olha só... Gianfranco, o professor Pécora está fazendo uma pergunta, quanto tempo as empresas brasileiras têm para se adaptar? Pécora, abraço para você, beijo na Ana, nas meninas aí. Assim, nós estamos esperando o presidente Bolsonaro sancionar a lei, tá? Então, a partir do momento que ele assinar, isso deve acontecer nos próximos dias, até o final do mês, ela vale imediatamente, tá? A lei, o sancionamento inicial dela foi em agosto de 2018, daí ela ficou no período de, professor Gia, por favor, corrija meu latim, de vacatio legis, né? Então é um período aí que as empresas já deveriam ter se adaptado. Só que o que aconteceu? Muitas empresas não acreditaram que ia pegar, né? E no comecinho eu falei um pouco da origem, que foi justamente por causa de pressão do mercado comum europeu. Então as empresas já deveriam ter se adaptado. A Câmara dos Deputados, quando votou a matéria agora em agosto, ela queria transferir para janeiro do ano que vem, para 1º de janeiro. Quando foi para o Senado disse que não, ela vale imediatamente, então nós estamos esperando o presidente fazer a última sanção. De qualquer maneira, os artigos 52, 53 e 54, que eles falam aí das multas, Pécora, eles já foram transferidos por essa votação da Câmara para agosto do ano que vem. Então as multas, elas foram transferidas para agosto. Mas de qualquer maneira, existem dispositivos legais, né, a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio Marco Legal da Internet, que eles podem ser usados para fazer essas punições aí para as empresas. Respondido? Beleza? Show de bola. Então, aqui, eu sei que vocês sabem ler, né, mas eu quero ler só para dar ênfase, né, aonde que se aplica? A todo mundo que faça tratamento de dados pessoais, coleta, armazenamento, compartilhamento nos meios físicos ou nos meios digitais. Mas assim, é dado pessoal, é CPF, tá? É dado de pessoa. Já vamos ver quem são esses dados. Ou seja, tratado online ou offline, papel, dado digitalizado, tá? Aí, olha só, aqui o negócio começa a ficar divertido. A lei, ela fala em duas figuras, o operador e o controlador. O controlador é quem faz a aquisição dos dados, do titular dos dados. O titular dos dados sou eu, você, todos nós, pessoas físicas, pessoas naturais. Aí, o controlador sei lá, é a empresa que a gente trabalha. Vamos tomar como exemplo uma empresa que tem a folha de pagamento terceirizada, tá? Então, a empresa que a gente trabalha coleta lá o meu dado da minha mãe, conta do banco, recebe lá atestado, que tem o CID lá, o código de doença, etc. E ela manda para essa empresa que vai fazer algum tipo de tratamento, vai fazer alguma operação nos dados, vai processar a folha. Então, o controlador é a empresa contratante, aqui o operador é esse contador, essa folha de pagamento, segurança, courier, qualquer coisa desse tipo. O que acontece? Essas duas figuras são responsáveis pelos meus dados. E eles respondem, se acontecer qualquer incidente de dano, de perda dos meus dados, os dois respondem de forma solidária. Né? Então aí começa a organizar e começa a fazer sentido aquele mundo, aquele paraíso das auditorias que eu falei. Então, se eu tenho um sistema de cloud computing que eu alugo de uma outra empresa, aquela empresa tem que dizer, mesmo que ela não mexa nada, ela tem que dizer como é que ela está tratando os dados, qual é a segurança que ela tem. Então, isso é muito, muito importante para fazer esse rastreamento de dados. Estava agora, um pouco antes de vir para cá, num cliente que é uma empresa de transporte, que faz transporte para
para outras empresas, aí, transporte de funcionários, a gente estava conversando justamente sobre isso. Qual é o fluxo de dados que eles têm? E eles respondem da mesma forma. Né? A tua empresa, quando faz convênio com a farmácia, né? Então, qual é os dados que a farmácia está tendo dos teus funcionários? O que a farmácia está fazendo? A farmácia está vendendo os dados ou ela está ficando só para ele? A farmácia está passando para os laboratórios ficar oferecendo serviço para os teus funcionários. Então, tudo isso é extremamente importante nesse caso. Os dados são meus. Para qualquer um que pedir os meus dados, agora a gente precisa começar a saber o que você vai fazer, quanto tempo você vai permanecer com os meus dados e quando é que a gente pode excluir. Tá? Quando é que você vai excluir? Ou, se eu pedir, você vai conseguir excluir. A gente já vai falar disso aqui daqui a pouco. Então, olha só, o que afinal é dado pessoal? Estou falando há meia hora aqui, né? E agora que eu vou falar o que é dado pessoal. Então, olha só, nome, idade, gênero, endereço, data de nascimento, profissão, etc. Isso é dado pessoal. A coisa fica um pouco mais sensível, né? Quando a gente fala de dados sensíveis. Era um trocadilho, era uma piada, né? Não sei se deu certo. Então, assim, origem racial ou étnica. Isso é uma coisa que a gente tem falado até nas empresas, assim, para deixar de perguntar em alguns formulários. Né? Então o pessoal às vezes fala assim, mas eu preciso perguntar religião. Não, por favor, não pergunte religião. Isso é um dado que você não precisa saber. Não, eu preciso saber sim, porque tem algumas correntes religiosas onde a pessoa não pode trabalhar do pôr do sol de sexta-feira e durante o sábado. Ok, mas não pergunta religião, pergunta, você topa trabalhar na sexta-noite e no sábado? Pergunta o que você quer saber. Religião você não precisa saber. Tá? Então, é buscar encrenca. Entidade de saúde. Religião. Por quê? Algumas religiões não aceitam transfusão. Então, pergunta, aceita a transfusão? Sabe? Vai direto no ponto. Você não precisa usar aquela informação. Pergunta a informação. Né? Para quê? Essa informação é fácil de justificar. Eu preciso saber que se eu precisar fazer uma transfusão em você, eu preciso saber se pode ou não pode. Sabe? Então tem algumas informações agora que a gente não precisa saber. Tá? Aí é gestão. Aí os RHs, business partners, etc., tem que começar a se ligar que informação que eu posso pedir no formulário. Antes, não, é para cadastro. Não, acabou de para cadastro. Tem que justificar a informação que você está pedindo. Tá? Então, olha só, opinião política, filiado a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, dados referentes à saúde ou à vida sexual. A gente está falando agora. Eu tenho um convênio com a farmácia, daí parece que o funcionário está comprando Viagra lá. E agora? E aí? Tá? Então, é esse o tipo de coisa que a gente vai começar a encarar a partir de agora. Dado genético ou biométrico. Vamos continuar um pouco aqui. Eu não quero cansar vocês aqui, só quero dar um panorama bem rápido, né? Então aqui, o tratamento de dados, você tem que dizer qual é a finalidade, né? A adequação, ele tem que se restringir aquilo que você está falando, que você vai tratar. Eu estou falando do ponto de vista de empresa, né? Qual é a necessidade, né? O estritamente necessário. O titular tem que ter livre acesso aos dados que você tem lá. E olha só, meu nome é Gianfranco. Tudo junto, bem italiano. O que aparece de Gian separado, Franco, Giancarlo, assim, não tá no gibi, né? Então, tá lá, tá Gianfranco separado. Pô, eu vou lá, eu posso, cada vez, já encho o saco agora. Imagina agora o que eu vou fazer, né, quando escrevem meu nome errado, tá? E assim, tem alguns momentos que as empresas podem usar, né, tá aqui no famoso artigo 7º, que não só empresas, mas em geral, a gente que o titular não pode se opor ao tratamento de seus dados pessoais. Então, qualquer tipo de obrigação legal, uma política pública, como, por exemplo, agora aí a distribuição da ajuda lá dos R$600, tá? Então, é política pública, tem que fornecer o dado e pronto. Órgãos de pesquisa, contrato, eu tenho que dar meus dados para pôr no contrato, não tem como. Né, processos judiciais, proteção da vida, né, então está entrando numa emergência, desacordado, não tem problema. Legítimo interesse do controlador. Então, por exemplo, se for ler a lei seca, assim, quando eu deixo de prestar serviço para uma empresa, eu podia chegar e dizer, empresa, por favor, apaga todos os meus dados, você não precisa mais dele. Só que é o legítimo interesse do controlador da empresa
Por quê? Porque a empresa tem obrigações trabalhistas, obrigações fiscais, obrigações tributárias, né, etc. Então a empresa pode manter. Outro exemplo, o Ministério da Saúde, a ANS, tem uma regra lá que as empresas de diagnóstico por imagem precisam manter alguns tipos de exame por 5 anos, outros tipos de exame por 20 anos. Tá? Então, não choca e não sobrepõe com a LGPD, o que vale é a ANS. Tá? Prevenções à fraude, segurança do titular nos processos de identificação. Então, aqui são os pontos que não adianta o titular dos dados berrar que a coisa vai acontecer. Né? Aqui é a mesma coisa, não sei por que eu deixei. E o tal do encarregado, né, que é o DPO, Data Protection Officer, né, que o que ele tá fazendo. A ideia é que ele faça o meio de campo, que ele faça a comunicação tanto com a Agência Nacional de Proteção de Dados quanto com o titular do dado. Então, houve um vazamento, houve alguma coisa, perderam o dado dele, qualquer coisa, esse cara, ele não tem responsabilidade legal nenhuma, tá? Ele é só um canal de comunicação. Aí vem uma brincadeira, né? O pessoal fala, tá, mas esse encarregado, ele tem que ter conhecimento de TI, ele tem que ser um advogado, né? Aí eu mostro essa brincadeira aqui, né? Ele tem que ter conhecimento jurídico e tem que ter conhecimento de TI. Então, eu tenho grandes advogados aí que têm conhecimento, estão adquirindo conhecimento técnico, né? E tenho grandes técnicos aí que estão adquirindo conhecimento jurídico, né? Sempre o necessário para a atividade. Ô, Peter, você está aí também? Que legal, cara, que bom te ver aí, bom te ver, tá? Então, esse é a cara do DPO. Aqui é a estrutura da norma, né? A gente sugere sempre a norma ISO 27001 como mitigação desse risco legal, porque ela vai falar de contexto da organização, toda a parte de liderança, planejamento, toda a parte de apoio em termos de recursos, informação documental, né? Como é que acontece a operação dos dados e a avaliação de desempenho e o processo de melhoria contínua, né? Que é a característica de todas as ISOs, né? Então, até falando em termos de publicação, a gente tem algumas publicações aí mais de mercado, em algumas revistas de mercado. Esse Canvas aqui ficou muito legalzinho, que foi uma coisa que eu tirei da tese, a tese eu não defendi ainda, né? E tem aí a parte mais científica, né? E aqui a grande dica que a gente dá, né, para processo de LGPD, né, para você começar, se benze aí, né, e começa a trabalhar. Aqui estão os dados de contato, eu tinha planejado mais ou menos 40, 45 minutos e deu assim, cravado nos 40 aí. Já que ninguém perguntou, fica aberto a perguntas aí, professora Márcia. Nossa, Gé, eu fiz aqui um hall de perguntas aqui, tem uma série de perguntas, mas eu vou... Bom, eu vou deixar aberto para as outras pessoas perguntarem, mas eu só queria... Tem uma curiosidade aqui. A hora que a nossa LGPD entrar em ação, né? Que cor vai ser o Brasil naquele mapa lá? O Brasil, ele vira o verdinho mais escuro ali. Tá, ele não chega no laranjinha lá. Não, tem um caminho ainda. Legal. Eu acho que aquela história, né? Se apertar muito, espana, né? Também. Vão devagar, né? Mas tá devagar demais. Tava devagar demais até agora. É interessante, né? Porque eu sou da área de TI, né? E depois fui para administração. Agora, tem algumas coisas que se fala, né, Gia, que são desde da minha época lá de analista de sistemas, né? Isso daí já vai 20 mais anos, né? Vamos deixar para lá quantos anos. Que é a questão de você ter aquilo que você comentou, de ter o responsável por gerar a informação e todas as pessoas que lidam com ela, né? E eu me lembro que na época a gente chamava de proprietário e custodiante, quem tem a custódia da informação, e esse papel a gente já atribuía isso, né? Há muito tempo você já tentava identificar a responsabilidade por danos, máculas aos bancos de dados, intervenções, né? E eu acho que só faltou realmente nesses anos todos, me parece,
algo que amarrasse esses conceitos e que unisse as áreas, porque as ferramentas a gente já tinha dentro da própria compliance, né? A gente já colocava em prática, né, já. Acho que só veio, digamos assim, igualar os termos, permitir sanções, estabelecer sanções, né, que provavelmente antigamente deveriam ficar só de acordo com a cabeça do juiz, né, determinar o tipo de sanção que haveria, mas pelo que me parece, assim, os princípios já estavam lá, né. Ele veio trazer ordem, né? Ele veio trazer justamente essa consolidação e, assim, na minha opinião, eu acho que essa sinergia entre o jurídico, o tecnológico e o processo, ele tem um benefício enorme para as empresas. A maioria das empresas ainda está muito assustada, vendo isso como um overhead, como alguma coisa complicada, e não está vendo a oportunidade que ela tem de se relacionar com os clientes, tá? Assim, o que a gente tem conversado muito com os clientes, Márcia e meus queridos, não, mas eu não vou pegar mais esse dado. Não, você pode pedir o dado que você precisar. A única coisa que você precisa é dar conta, é o compliance, né? Eu preciso dar conta por que eu estou pedindo aquele dado. Exato. Né? Ou seja, qual é o motivo, para que ele vai servir? Eu preciso organizar a minha casa. Né? Quando a gente fala em gerenciamento de projetos, na autonomia que cada participante, cada membro da equipe tem, o pessoal diz, mas não é que engessa, cada um sabe exatamente até onde pode ir. Eu acho que é um momento incrível das empresas se organizarem. Então, acho que esse ganho secundário, ele é absurdo para as empresas. Só que elas ainda não enxergaram isso. Ainda estão vendo como um overhead. Eu queria isso. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Gia, tudo bom? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você falou ali da questão das empresas estarem se assustando, né? Uhum. E a gente vê uma transformação digital dos negócios, né? Cada vez mais crescente, pelo óbvio, né? Pela sobrevivência. Então, até falando do nosso caso, né? Hoje eu trabalho numa empresa de outsourcing de impressão e que está buscando a tecnologia para se manter viva, né? Uhum. Então, assim, o que você, sendo bem simples na pergunta, mas por onde começar, né? Porque eu, como empresa que sempre trabalhou, quer dizer, que nunca trabalhou com tecnologia, está tendo que fazer isso pela questão de sobrevivência, de posicionamento de mercado, mas que não tem essa, vamos dizer, experiência, vivência, então assusta para quem nunca trabalhou com isso, então a gente já está tendo que se adaptar, né, ao mercado de tecnologia e não tem esse conhecimento, né, então por onde começar? Uhum. O outsourcing de impressão, na minha concepção, já é uma empresa tecnológica, né? O que você vai começar a olhar? Você vai começar a olhar quem é o dono da informação, qual a informação, aonde ela está, quem acessa, por quanto tempo ela vai ficar lá, e basicamente é isso, essa é a grande ideia. E aí começar a colocar processo em cima disso. Pô, será que a Aline pode olhar aquele tipo de informação? Quem que pode olhar? Não, ninguém pode olhar. Então aí a gente começa a colocar processo e aí colocar tecnologia para garantir que isso aconteça, colocar a parte legal para garantir que isso também aconteça. Então, começar no sentido de fazer o famoso gap analysis, né? Aonde eu tô e aonde é que eu tenho que chegar. E quais são a gente usa o termo esforços de foco, né? Por onde qual é o famoso Pareto, né? Qual é o grande problema? Não, aquele é probleminha, eu deixo para depois. Não, esse aqui é problemão. Esse aqui vai trazer grande risco, esse aqui vai me trazer prejuízo, e é por aqui que eu começo. Então, o que nós temos feito e sugerido é o gap analysis, aí com base, não é na lei, né? Tem um professor lá da Federal do Rio de Janeiro que ele falou que você não aprende a dirigir olhando pro Código de Trânsito, né? E é verdade, a gente aprende a dirigir de uma outra forma. Então a gente continua fazendo as nossas operações e encaixando as nossas operações no que pode dar certo e no que pode ir errado dentro da lei. É o famoso análise de risco. Só um pouquinho, eu preciso espirrar.
Desculpa, não deu nem tempo de trancar o microfone. Então, essa ideia de gap analysis, onde é que eu estou e aonde que eu preciso chegar, você vai medir qual é a distância, né, que você está, qual é o tamanho do esforço, e vai fazer essa análise de risco. Não sei se eu te respondi, Aline, ou se eu te enrolei. Não, já é um caminho, porque a gente vai ter que se adaptar, né? Todos vão ter que se adaptar, mas realmente assusta por ser um universo novo, né? Então, enfim. Dá uma olhada no site lgpdcanvas.com.br. Lá tem aquele canvas que eu te falei que eu criei, e ele é legal para você fazer esse brainstorming inicial aí de aonde que eu tenho que começar. Você vai preencher o canvas, e ali no canvas você já vai descobrir assim, pô, aonde que é o grande pepinão aqui para eu começar. Ótimo, já tinha visto ali na apresentação, já tinha anotado. Obrigada, viu, Show João? de bola, imagina. Eu queria... Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não quero atravessar aqui, monopolizar a conversa, mas eu queria aproveitar a presença do professor Jean. Tudo bom, professor? E queria tentar ver se talvez ele nos ajude a esclarecer essa questão. A Lício colocou ali nos comentários que, pelo Instituto do Direito, responsabilidade objetiva significa que quem irá assumir a culpa vai ser a empresa, certo? E que, eventualmente, depois a empresa pode ir atrás e cobrar, de alguma forma, do funcionário, tentar algum tipo de ressarcimento, mas, num primeiro momento, ela estará na linha de frente para assumir os riscos. Então, a minha pergunta um aspecto bem importante, que eu concordo com o Jean, que me preocupa bastante, bom, a gente sabe que não existe ferramenta jurídica ou marco jurídico, etc., que vá assegurar o comportamento das pessoas. Se ela não vai ter uma responsabilidade direta sobre isso, como que a gente pode conseguir essa adesão e isso se transformar num comportamento responsável? Mas está aberto o microfone. Pois é. Alô, alô. Deu. Opa! Uhum. Tá Deu. ouvindo? Estamos vendo. Maravilha. Olha só, muito rapidamente, existe uma coisa no direito que vocês podem dar um Google depois, que se chama responsabilidade objetiva. Isto é um pavor para as empresas, e os empresários não conhecem isso. Se você colocar no Google responsabilidade objetiva, é impressionante. O que diz o artigo 927 do Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor desde 1990, e a CLT. E já tem súmula do Supremo. Qualquer dano que o empregado ou colaborador ou ajudante da empresa causar a um terceiro, a responsabilidade é direta da empresa, independentemente de a empresa poder discutir culpa no processo. É proibida à empresa a discussão de culpa. Primeiro ela indeniza, sem poder discutir culpa, que se triparte em negligência, imprudência e imperícia. Então, a coisa mais fácil e melhor que pode acontecer a você é você, por exemplo, bater num carro do Corpo de Bombeiro ou num ônibus. A empresa ou o Estado são obrigados a lhe indenizar, independentemente de discutir culpa. E depois tem ação de regresso, se quiser, contra o seu empregado. Então, qualquer dano, porventura causável por um empregado, por um colaborador, a um terceiro, com vazamento, com notificação ilícita, indevida, etc. e tal, a empresa no Brasil, e não só no Brasil, porque isso não é só brasileiro, em razão do Instituto da Responsabilidade Objetiva, que, repetindo, vale a pena você dar um Google nisso, é muito interessante. A empresa absorve toda a responsabilidade que qualquer empregado causar em nome dela a um terceiro. Então, isso é um tormento na vida do gestor, que ele tem que efetivamente capacitar o seu empregado, o seu colaborador, o seu ajudante, o seu gestor, dizer, olha, gente, não vamos causar dano, porque se houver algum dano, não adianta, a responsabilidade é direta da empresa, sem possibilidade de abrir a discussão de culpa.
esta é a regra que passou a viger no Brasil a partir do Código Civil de 2002 e que nas relações de consumo já estava desde 1990. Então, a responsabilidade objetiva hoje, os jurídicos das empresas sabem muito tranquilamente que isto é assim. Então, a empresa precisa ter um cuidado decuplicado em relação a isso, porque realmente é um pavor aí. Entendeu? Sim, eu ficaria bem preocupado se eu fosse empresário. Ainda bem. É verdade. É verdade. Gia, quer complementar a questão do comportamento? Né, aí é o processo, né? Eu digo que, deixa eu mostrar um negócio aqui, já que você falou do processo, do comportamento. Eu costumo usar esse vídeo aqui nas minhas aulas, e esse é um momento interessante, né? Não sei se já andaram aqui pelo centro de Curitiba e viram que, às vezes, esses dias eu vi um cara puxou a máscara, enfiou a mãozona assim, coçou bem e ele botou a máscara de volta. Né? Assim, eu me deu vontade de parar o rapaz e assim, sei lá, não sei nem o que eu ia falar para ele, né? Mas olha só, por isso que a gente fala dos processos, e quando a gente implanta uma norma ISO, 35% do tempo de implantação, ele se dá para fazer o sistema rodar. O que é fazer o sistema rodar? É ficar junto e dizer ali, o Peters, ó, é assim que faz, o Márcia, é assim que faz, o João, é assim que faz, o Adriana, é assim que faz, o Jean, é assim que faz. Ou seja, é um processo basicamente de aculturação, né, das pessoas, no sentido de que elas precisam entender por que elas estão fazendo aquele processo, tá? Então, olha o vídeo dessa moça simpática aqui, olha o que ele está fazendo. Eu tomei o cuidado de tirar o logotipo, né, do local de trabalho, mas olha só, ela está com todos os aspectos aqui de proteção, né, ela está com a touquinha, ela está com uma luva, ela está com o jaleco apropriado, mas olha só o que ela está fazendo aqui quando ela está tratando com os alimentos aqui que ela está... Todo mundo está vendo aqui a moça? Está vendo? Opa, não, tá carregando ainda. Todo mundo vendo a moça aqui? Olha o que ela está fazendo aqui na coxinha. Ó. Então, assim, né, ela tá ali com recebeu o treinamento, ela tá com a luva, ela não pega na coxinha com a mão, ela pega com a luva, tá com toquinha, só que, né, esse é o grande desafio de você treinar a mão de obra, seja em qualquer, não tem nada a ver com a LGPD, né, o vídeo, mas é o desafio do risco humano em qualquer projeto que você faz. Não sei se eu te respondi, mas, Márcia, se eu te enrolei nessa aqui agora. Não, eu acho que você respondeu sim, mas é que é muito desolador, eu acho, né, essa história, porque você investe tanto, você treina, você orienta os processos, e aí você tem um elemento incontrolável lá no front office, que ele pode pôr tudo a perder. E eu acho isso bem complicado, né, e acho que vai ter muito processo pipocando por aí, exatamente porque as pessoas são muito ingênuas com relação ao que elas podem fazer com os dados, né? É isso que a gente comentou ali, é comunicação, né, os 4 itens de comunicação e treinamento. As pessoas têm que saber quais são os dobramentos de uma caca, né, de uma coisa indevida, de uma não conformidade no processo. Agora, sabe uma coisa que me assusta um pouco também, Jean, é que quando a gente vê alguma coisa um pouco mais institucional, né? Eu lembro que uma época eu dei aula no curso de marketing e era uma aula de sistemas de informação de marketing e a aluna trabalhava para um laboratório suíço e ela foi falar sobre CRM. E aí, nessa oportunidade, ela simplesmente
contou como que acontecia o CRM desse laboratório, que é bem famoso, né? Então, cada vez que a gente vai a uma farmácia, ela falou o nome da rede de farmácias aqui em Curitiba, eles escaneavam, eles tinham um acordo com a farmácia e eles ofereceram o software para a farmácia, né, um software de ERP, e a farmácia escaneava qualquer receita que chegasse. Receita branca normal nossa lá, né? A gente não está falando de receita controlada, né? E aí eles tinham um controle sobre o que o médico estava prescrevendo para os pacientes, e daí cada vez que, digamos, um representante do laboratório chegasse lá e dissesse, mas você não está prescrevendo, ou você está prescrevendo, então eu vou te dar uma passagem para você participar de um congresso, alguma coisa assim, eles não tinham como argumentar, né, isso, porque eles tinham um controle total, né. E aí, na hora que ela falou aquilo, eu petrifiquei, assim, eu disse, mas, assim, parece jogo dos 7 erros, né, é tanta coisa errada nisso que eu disse, mas isso é ilegal, né? E ela, uma alta funcionária do laboratório, ela disse, mas se fosse ilegal, a Anvisa já teria impedido. Eu disse, não tem nada, não tem nada a ver com a Anvisa, né? Então, tem outro nome. Nossa, é uma coisa aviltante, assim. E eu fico me perguntando, porque nunca ouvi falar disso publicamente, eu fico me perguntando se esse processo aí não se perpetuou por quantos anos, né? Ou que tipo de normalização a gente teria a respeito disso. Então, mas o que me assustou, assim, pessoalmente ali naquele caso, é que nós não estamos falando de uma pessoa, assim, na linha de, assim, um funcionário de um magazine lá que pegou teus dados e tá te ligando para oferecer alguma coisa que não seja exatamente o produto que você reservou e tal, porque isso a gente até pode dizer, não, é uma pessoa um pouco com desconhecimento de causa. O que me assustou foi ela defender peremptoriamente a atitude do laboratório e haver todas, digamos assim, o que a gente pode chamar isso, né? Essa cadeia, né? Produtiva aí de dados sem nenhuma anuência do consumidor. Assustador isso. Eu fiquei muito, muito assustada na época. E eu acho que esse tipo de coisa a gente pode tentar amenizar a partir de agora, assim, a gente não vai correr tantos riscos como esses, assim, que a gente simplesmente não conhece a situação, né? Que bom. Armando, seja bem-vindo, Armando. Boa noite, meu amigo. Quanto tempo, hein? Nossa, que bom que ele está aqui. Muito prazer em ele estar aqui. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado, Márcia. Obrigado a todos. Uma boa noite a todos. Obrigada. Gente, por favor, façam perguntas, comentários. Não quero aqui monopolizar a conversa. Boa noite. Queria fazer uma pergunta, professor Giovanni. Queria agradecer aí pelo convite aí da palestra, né, por organizar aí. Valeu, Léo. Uma coisa que né, surgiu agora, né, a gente usar essa forma indevida aí, logicamente, né, maliciosa, né, eu acho que isso é um fator, né. Mas como que o professor enxerga essa questão aí, por exemplo, de analisar as informações, né, eu digo um exemplo, por exemplo, do marketing, né, o marketing estava se tornando muito mais direto, né, muito mais assertivo, capturando informações, né, então, o cara faz o login social em qualquer... e pego uma série de informações que eu cruzo e faço um marketing totalmente assertivo, né? E como que a pessoa enxerga essa questão tanto de se analisar e tal, um dado que está lá, a pessoa deu um consentimento para a rede social, né? Mas não para esse devido fim aí, né? Você falou a palavra-chave agora, Léo, que é consentimento, tá? Se você falou que fez um login, então se eu estou fazendo um login numa rede social, você já viu que o Facebook já renovou os termos dele lá, não sei se todo mundo leu, mas lá estava bem direitinho e muito bem feito do Facebook. O WhatsApp fez agora uns 3 semanas atrás também, bem direitinho, super bem feitinho. Não sei se todo mundo leu, mas está lá todo o consentimento que você está dizendo que você pode fazer. O grande negócio está quando você entra no shopping e você faz o check-in no Wi-Fi e lá diz assim, eu concordo que o shopping faça
forneço os meus dados para os parceiros comerciais. Só que lá, daí não diz qual é o parceiro, não diz quanto tempo o parceiro vai poder ficar com os teus dados, não diz o que o parceiro vai fazer com os teus dados, de que forma, aí está errado, tá? Então, assim, de novo, a palavra-chave que você usou é consentimento. Então, o consentimento tem que estar muito claro. Se você, depois eu vou falar de um congresso que eu publiquei agora na Polônia, você precisa ver, Márcia, os congressos europeus como é que estão agora. E por GDPR, você tem que dizer concordo, não concordo, concordo, não concordo. Pô, você fica mais tempo preenchendo a GDPR do que submetendo o artigo, tá? Um negócio assim, mas assim, é tudo certinho. Então, a palavra é o que você deixa, o que você não deixa, o que você deixa fazer, Léo. Não sei se eu respondi. Vamos lá, perguntas. Eu tenho uma pergunta também com relação a documentos físicos. Uhum. Eu sei que pela GDPR tem uma questão que você não pode circular com documentos de terceiros, dados de terceiros, para, por exemplo, eu vou precisar de um fiador, né? Daí você vai, deixa eu tirar uma cópia da sua carteira de identidade para eu levar na imobiliária. Você não pode circular com documentos de terceiros. Você tem ideia como é que fica isso aqui no Brasil? Essa captação de documentos? É que ele está ali, o documento ali está no artigo 7º, né? Então, por exemplo, se você precisar para um contrato, para alguma coisa desse tipo, você vai ter que fornecer. Ok. Eu já não quero fornecer mais nada. Eu já digo, não sei. Deixa eu ver meus direitos primeiro. Mas é que nem o João tá perguntando agora ali, né? Tá dizendo que se algumas ferramentas são os cookies, né? Que não permitem navegação se você não aceitar, né? É a mesma coisa. O cookie é o mesmo tipo, João, que eu estava explicando para o Léo, né? Você vai aceitar ou não vai aceitar. Então, e é uma via de mão dupla. Se você não aceitar, o site talvez não te deixe navegar. Pronto, né? Jean, você não quer mostrar pra gente esse seu Canvas? Mostro. Tô curiosa para ver. Mostro mesmo. Assim, Canvas, né, enquanto eu procuro aqui, deixa eu enrolar vocês com alguma coisa, Canvas não tem nada de novo, né? Canvas, o Canvas do Alexander Osterwald ali, do livro dele, né, Business Model Canvas, que ficou famoso em 2011, que ele publicou, mas a tese de doutorado dele, inclusive sugiro para quem gosta de Canvas, procura a tese de... Alguém está com o microfone aberto digitando aí, por favor, se puder fechar, agradeço. Né, o Alexander Osterwald, ele publicou a tese dele de doutorado em 2003, é muito legal para quem gosta dessa história de ontologia, assim, vale a pena, está disponível para baixar na internet. E eu gosto muito de Canvas, né? Eu sou engenheiro, sou muito influenciado pelo modelo Toyota. E o avô do Canvas é o modelo A3, né? Do modelo Toyota, né? Que é onde fazia uma síntese, né, desse tipo de raciocínio. Você colocava numa folha A3, né? A3 é equivalente a 2A4. Até o pessoal fala, não, mas qual é assim, a mágica, né, do modelo A3, né, tinha algum motivo cósmico, não é. É que naquela época era o máximo que você conseguia transmitir num fax, né, o tamanho A3, então não tem nada, né, de grande coisa, assim, no A3 em si. Mas o Canvas é legal porque ele reúne um monte de coisas, né, ele é visual, né, a gente usa aquela estratégia, utiliza, né, o grande instrumento tecnológico que é o tal do post-it, né, o post-it ele traz um ownership para quem está fazendo, ou seja, você deixa as pessoas donas do projeto, do processo todo, né, então você traz as pessoas para essa atividade, né? E o que é interessante, né? Você assim coloca as pessoas com o mesmo modelo mental, né, daquilo que elas estão fazendo. Ou seja, essa é uma das grandes dificuldades que você vê em vários projetos, é você
trazer isso, né, de como é que você assim, faz assim, esse alinhamento de pensamento. O Canvas, ele veio, deixa eu mostrar duas coisas antes aqui, Márcia. O Canvas, ele veio de 2 artigos, tá? Deixa eu mostrar antes aqui, que foram os artigos da minha revisão sistemática de literatura, tá? Então, um deles deveria ter saído no IEOM. O IEOM deveria ter saído em abril, mas por causa da pandemia, ele ficou para o ano que vem, então ele já foi aceito e tal, né? Então, esse aqui Process Capability in LGPD Context. Então, é a caracterização, né, do problema e direções futuras de pesquisa. Então, o artigo ficou bem legal, né, com metodologia joia, né, onde eu defini quais eram as palavras-chave, comecei a buscar na literatura, fiz toda aquela parte de bibliometria. Então, ficou um artiguinho bem interessante, né? E o segundo artigo é esse aqui, que foi publicado agora num congresso na Polônia, que é o modelo preliminar. Então, o modelo preliminar, o grande finding do modelo preliminar são esses 7 aspectos aqui, né? Então, o modelo de capabilidade, né, ele traz, né, esses 3 vieses, o de processo, de negócio, a parte legal e a parte tecnológica. E aí entra, né, o processo de gerenciamento, né, do negócio, a parte de monitoramento contínuo, né, as várias normas e as várias melhores práticas que elas entram no modelo, né, a própria lei especificamente, né, modelos de serviço, uma análise de risco e o contexto de negócio. Então, essas aqui são as 7 grandes componentes, né, do meu modelo de capabilidade, que acabaram dando origem ao Canvas, né. Então, o Canvas foi um excerto, né, da tese, que a gente já colocou. Ele foi publicado na revista Mundo PM, que é uma revista mais para praticante, e foi publicado também no CEND, que é um congresso de inovação. Então, já tá rodando, a gente usa em treinamento. O irmão do Leonardo Peters participou até de um curso que a gente usou com o modelo. Então, é aquela estrutura conceitual, e ele tem basicamente essa carinha aqui, né? Então, os campos é a linha de negócio da empresa, então, onde você vai caracterizar o que a tua empresa faz, que tipos de dados que você está operando, aonde que esses dados estão, então, basicamente, se está em cloud, não está em cloud, quais são os riscos, aí aqui é basicamente ISO 31000, que é análise de risco. Então, quais são os riscos legais, tecnológicos, riscos de processo. Quais são as áreas afetadas diretamente, como é que a tua segurança lógica, física e política de acesso, tua coleta, processamento e uso, compliance legal, né, o processo de comunicação do DPO, né, o relacionamento com os terceiros, né, a grande entrega é esse plano de ação. Então, na realidade, você vai pegar todos esses aspectos, vai montar um plano de ação, e a ideia daí é fazer um preço, né, ter uma estimativa de custo desse plano de ação. Então, a pergunta, né, que fizeram agora, por onde que eu começo? Né, aqui você vai reunir uma equipe transdisciplinar, né, então, preferencialmente TI, jurídico, operações, um pessoal de processos. Tem clientes que o marketing está puxando, alguém tinha falado ali por exemplo, como é que eu uso o e-mail, né, para ter clientes. Esse era um cliente que vive de doações, era uma ONG, então ele queria saber se a forma de pedir doações dele estava sendo correta, então a gente atendeu, analisou, né. Então, essa aqui é uma ideia de você sair, e aí a gente vai, né, fase a fase aqui, a gente vai mostrando o que consta cada um e vai preenchendo. Então, isso aqui até faz parte de um treinamento nosso, que a gente usa o Canvas para falar de LGPD e sair de lá com um plano de ação, né? A ideia é sair com 5W2H, né? E basicamente essa é a grande saída do Canvas. Tá naquele site lgpdcanvas.com.br, tá um artigo que descreve de ponta a ponta como você usar esse Canvas aqui, Márcia. Ficou bem legal. Nossa, sensacional. Muito útil. Muito bom mesmo. Vou entrar lá para ver. Tem uma pergunta aqui
Daniel Valotto. Jean Menezes está agradecendo. Quais são as perspectivas de pesquisas acadêmicas emergentes a partir da sanção da LGPD? Assim, o que a gente está fazendo? Vou dizer da minha parte aqui, é montar esse modelo de capabilidade, tá? O pessoal fala, maturidade. Não, maturidade não dá para fazer porque não tem ninguém usando ainda. Então a gente fala de capabilidade. Se já vieram falar em maturidade, tive que entrar na discussão filosófica aí, o que era maturidade e capabilidade, né? Então a ideia depois, né, é falar um pouco de maturidade. Mas assim, a grande coisa que eu vejo, Valotto, é essa parte de análise de risco. É como entender o risco jurídico, né? Eu acho que aí, em algum momento, precisa entrar uma pesquisa transdisciplinar envolvendo, né, a participação do Jean foi brilhante, né? O Jean, ele trouxe, né, um foco, trouxe um depoimento jurídico em cima de algo, né, que a gente estava comentando aqui. Então, eu não tenho conhecimento jurídico, sou engenheiro, né? Conheço bastante da parte tecnológica, mas o meu foco do meu trabalho acadêmico não é tecnológico. Então, em algum momento a gente precisa reunir essas três coisas, né, ou uma sequência de trabalhos, onde cada um estude um pedaço, depois a gente reúna. O que eu vejo é a necessidade de tornar isso mais transdisciplinar, tá, Valotto? E, especificamente, assim, você está fazendo sua tese, né? Qual é o seu tema da tese? O tema é justamente capabilidade de processo, é o que uma empresa precisa desenvolver para sobreviver nesse mundo, né? Como é que ela vai tratar? Então, aqueles 7 itens ali é o início, né? Eu estou desdobrando daí em cada aspecto, né, de capabilidade, como é que a empresa como é que ela precisa se comportar. Eu estou te perguntando porque você sabe que aqui a gente tem um público bem acadêmico, então tem alguns aqui começando o seu doutorado, outros que já finalizaram seu mestrado há algum tempo, então essas possibilidades, assim, da onde que a gente poderia transitar e outros aspectos, assim, que fossem interessantes para a gente pesquisar, são sempre muito bem-vindos. A parte de risco, eu tô usando bastante de COSO, estou usando bastante ISO 31000, né, nos próprios modelos. Aí eu entro em modelo IT, eu uso a ISO 27001, 27701. Então, nesse mundo que a gente tá investindo, está procurando coisas práticas, né, para montar um modelo que realmente ele possa ser seguido, né, e avaliado dentro das empresas. Porque a grande questão, Márcia, é essa mesmo, né? Como é que eu vou exigir da farmácia do senhorzinho ali da esquina, que a farmácia é só dele, familiar, como é que eu vou exigir dele o mesmo nível de proteção de uma grande rede de farmácia, né? Por enquanto, a lei não foi regulada, por enquanto a lei é igual para todo mundo, né? Qual é a decisão de negócio que ele vai tomar para fazer ou não uma ação relacionada à LGPD na farmácia? Então, as empresas grandes, a decisão, ela não vou dizer que é fácil, mas o problema está nas pequenas e médias empresas, né? Como é que elas vão tratar? Como é que elas vão tomar essa decisão? É a brincadeira que eu faço. Você não compra um cofre de 100 para proteger uma nota de 10. Só que dependendo da sanção, você pode perder mais que a tua nota de 10, você pode perder bem mais. Então, esse é o raciocínio que a gente quer mostrar. Como é que eu faço essa tríade aí, principalmente com análise de risco? Aqui uma pergunta, né? Armando. Tudo bem, Armando? Prazer. Geofranco, pela sua experiência, a LGPD é algo que promove o desenvolvimento ou é um retrocesso? Total desenvolvimento, irmão. Total desenvolvimento, tá? Vamos falar em termos bem leigos, assim, estava bagunçado e ela veio para trazer ordem. É simplesmente isso, né? Eu tinha comentado um pouco antes de você entrar que as empresas não viram o tamanho da oportunidade que isso é, tá? Então, é o momento de colocar ordem, é o momento de respeitar mais o consumidor. O consumidor vai ganhar, a pessoa física vai ganhar um poder enorme, tá? E aí eu já começo a responder a pergunta da Gleiciane, tá?
A fiscalização que a gente vê, pelo menos no começo, né, eu tinha comentado que a LGPD, a NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela não está formada ainda. Ela foi formada, perdão, mas ela não está populada. Não tem as pessoas ainda para trabalhar lá. Então, dificilmente a NPD vai chegar numa empresa e bater nas portas e vai perguntar como é que você está tratando os seus dados. O que a gente imagina que vai acontecer é uma sequência de denúncias, tá? Então, alguém chegar numa empresa e dizer, olha, a empresa vazou meu dado ou não tratou bem o meu dado, tá? Então, assim, vai ser via agência regulatória, não vai ser judicialmente. Você vai fazer uma reclamação, é como você faz com telecomunicações hoje. Você faz uma reclamação na Anatel, na transporte você faz na NTT, na saúde você faz na ANS, né, você faz na agência reguladora, e ela vai fazer o acionamento em cima da empresa, tá? O que a gente está bem apreensivo é com a quantidade, Gliciane, de assim, pessoas mal intencionadas que podem começar a impetrar algumas reclamações indevidas, né? Eu tinha comentado antes que a lei ela fala em reversão do ônus da prova. Então, se eu vou num lugar e digo, vazou meu dado aqui nessa empresa, não sou eu que tenho que provar, é a empresa que tem que provar que o meu dado não vazou lá. Então, isso pode dar margem a bastante ações indevidas, né, por pessoas, né, que aí, vamos usar um termo suave, né, pessoas desocupadas aí que possam fazer isso, né, para não chamar de mau caráter, né. A gente tenta ser educado, né, Armando? Às vezes não dá, mas a gente tenta, né. Gliciane, desculpa, eu não tinha visto sua pergunta, que já estava ali na fila. Gliciane foi minha orientanda no mestrado, agora está fazendo um trabalho brilhante lá na PUC também. Então, obrigada, Gleice. Mas eu acho, sabe o quê, Gê, que eu acho que como toda lei que, quando surge, tem os mal intencionados, né? Eu lembro quando teve lá a questão da... eu também, era uma época bem bagunçada, a questão da pirataria de software, daí a gente determinou o que seria motivo de extinção ou não, o que seria permitido, etc. E foi bem nessa base das denúncias. Eu me lembro que havia também uma onda de ex-funcionário denunciando, né, o uso de software pirata, etc., né, para se locupletar de alguma forma, de vingança, né, de alguma coisa assim, que sempre vai existir, né. Eu acho que vai ser natural. Eu também, quando eu me lembro da lei do consumidor, né, que também havia isso, as pessoas reclamavam, devolviam coisas que elas já tinham usado, etc., e como estava no direito delas, elas se achavam, né, à vontade para reclamar. E daí acho que o próprio mercado acaba se acomodando, respondendo essas questões um pouco mais pontuais, mas eu acho que vai ter um monte de denúncia por... A Aline fez um comentário ali super pertinente ali também no chat ali. Eu concordo, né? O que você falou, Aline, é por aí mesmo. Uhum. Tá, o Daniel perguntando, existem várias leis aqui no Brasil que não pegam e na prática não mudam nada. Aquilo que eu contei no comecinho lá, Valoto, é pressão de fora, tá? A GDPR lá, ela diz que se uma empresa europeia trocar dados para um país onde esse país ele tem uma lei inferior à GDPR, ela vai pagar multa, né? Então, é o próprio mercado comum europeu fazendo essa pressão aqui em cima do Brasil. Então, não é que ela não vai pegar, tá? Ela já pegou, tá? Vai pegar. Acredite, com esse poder que está sendo dado para a pessoa física, né? Assim, o negócio já pegou. Assim, a minha visão é essa. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Tá, deixa eu perguntar uma coisa. Digamos que, assim, hipoteticamente, a gente... Não, e não é nem hipoteticamente, é uma coisa que acontece, de fato. Aliás, uma coisa até relativamente comum. Eu não sei se isso
seria da alçada da LGPD. Digamos que você tem um departamento de TI, tem um data center lá, e esse data center, de maneira, por negligência, imperícia, não sei, perde os dados. Isso é bem comum, né, de acontecer. Se você, digamos lá, é do marketing, ficou acertando todo o teu cadastro de clientes lá durante 1 mês e meio, daí o pessoal da TI disse, sabe o quê? Eu tive um problema no backup, tive que baixar um backup de 60 dias atrás, então você perdeu tudo aquilo lá que você fez nos últimos 45 dias. Você vai ter que refazer tudo aquilo. Eu me lembro que, na minha época, isso ficava meio que no limbo ali, né? Meio que terra de ninguém. Você não tinha como, dentro da mesma organização, dizer, olha, você agiu de forma... Você foi imperito, nesse caso. E aí, até uma questão de centro de custos, você poderia, digamos, o marketing poderia acionar a TI dizendo, não, essas horas aqui dos meus funcionários que vão ter um retrabalho, eles vão ser pagos pela TI. Eu não vou usar o meu orçamento interno aqui para repagar hora extra, etc., para alguma coisa que já tinha sido feita e vocês tinham que ser responsáveis por isso. Você acha que muda alguma coisa internamente, essa questão de responsabilidades? Não tem nada, não há relação, né? Se o dado não foi vazado para fora da empresa, não há relação nenhuma. Não. Eu, pessoalmente, sempre fui muito... eu acho que há uma condescendência, assim, com os erros da TI, sabe? Como se dissesse, isso acontece, né? Mas aí, quando você vai comparar com outras profissões, né, a imperícia do médico, do engenheiro, por exemplo, a lei é muito mais dura. Mas com, às vezes, os profissionais de dados, às vezes há uma certa flexibilidade, assim, não, é porque a tecnologia, às vezes, tem dessas coisas, né, e não há uma responsabilização, me parece, assim. Eu lamento por que não tem algum mecanismo, assim, da gente poder dizer, não, você perdeu, você vai fazer. Eu não vou fazer de novo, ou refazer 3 vezes porque tem um problema lá no backup, né? Enfim, que pena. Lamento. Gente, mais perguntas? Meus orientandos aqui. Cadê a Letícia? Estava aqui agora há pouco. Letícia é da área contábil. Então, queria ver se ela tinha alguma pergunta, mas acho que ela não está mais aqui. Eu tenho uma última pergunta. Vocês acham que a digitalização aumenta os riscos com relação aos dados? Assim, os dados, quando você começou, Gianfranco, que você comentou lá, né? A chave vai ficar com a professora Márcia lá e ela vai ser responsável por deixar quem entra e quem sai. Não acha que o fato dessa transformação digital nos deixa mais vulneráveis? Esses dias eu fiz vamos ver como é que vocês vão encarar esse meu comentário. Está aqui do meu lado meu filho de 16 anos, a gente tem um escritório aqui em casa, tem uma outra mesa aqui. A gente fez uma comparação, eu não me lembro agora, mas do poder de processamento do PlayStation dele versus o poder de processamento que a NASA tinha quando o Mr. Neil Armstrong pousou na Lua, lá há 51 anos atrás. É absurdo o poder de processamento, né, que a gente tem no PlayStation. Como é absurdo o poder de processamento que a gente tem numa caixinha dessas aqui. E se a gente levar em conta que a maioria das pessoas usa esse poder de processamento para mandar piada e passar pornografia, a minha fé no uso do que está digitalizado, ou melhor, na banalização do que está digitalizado, né, eu respondo sim à tua pergunta, aumenta o risco. Porque as pessoas, assim, hoje a gente tem uma profusão de PDFs aí. Eu, quando era bolsista do CNPq, na minha graduação, né, não interessa, lá nos anos 90, quando eu me formei,
Mas você é mais velho que eu, Armando, não dá risada não, que você é mais velho que eu. Mas assim, a gente tinha aqueles transactions do I3E, né, para pesquisar, nossa, hoje com um clique você entra numa base de dados, você tem um acesso absurdo, né, mas o valor que era dado num artigo antes, o que você tem no valor num artigo hoje, eu não sei se eu estou conseguindo me expressar direito, eu não queria que vocês me entendessem de uma forma errada, mas eu quero dizer que as pessoas não têm o costume de trabalhar com segurança de informação, né? Então, especificamente dados, né, a gente cansa de escutar, mas eu perdi tudo que eu tinha. Cara, custa 200 e poucos pila por ano para você ter aí vamos falar, né, um Office 365, você tem 1 giga de armazenamento para você colocar teus dados, mais 200 pila você compra um HD externo. Eu tenho meus dados na nuvem e tenho meus dados num HD ainda, porque eu sou antigo. Se der um pau na nuvem, eu ainda tenho o HD que eu faço de vez em quando. Então, assim, as pessoas não têm cultura de dados. Mas é só um currículo, deixa ali. Então, assim, a gente trabalha com processo, Márcia, então a gente vê a não conformidade, e é cultural, tá? Tem empresa que é tudo direitinho. Agora, você precisa criar cultura, né? Então aí entra a gestão. Esse é o nosso papel como administradores. Não adianta reclamar das pessoas. Então, eu preciso colocar essa cultura de gestão dentro da empresa que eu estou trabalhando. Eu preciso dar o norte, porque eu sou gerente, eu sou diretor, eu sou o empresário, eu sou o pesquisador, eu preciso dar essa cultura de gestão, né? Aí a gente se apoia aí nos psicólogos, aí no locus de controle interno, locus de controle externo, né? O meu locus de controle precisa ser interno e é minha responsabilidade, sim, colocar essa cultura de proteção de dados aqui dentro da minha companhia, né? Aí é gestão, aí é administração, é o que a gente faz, é o que a gente estuda, né, Márcia? Então, não sei se foi meio antipático o que eu falei, mas é o que eu acredito, tá? Nada, imagina, isso é realidade, né? As pessoas realmente são muito, e eu acho muito ingênuas, eu acho até, né? Às vezes eu vejo assim, a quantidade de informações até sobre os filhos, né? Que elas compartilham nas redes, assim, eu fico um pouquinho assustada com isso. Não sei se eu sou meio careta também, ou se eu já vi muita coisa errada acontecendo, né? Nessa área de TI, e que as pessoas confiam de uma maneira um pouco cega, né? E até acho que vocês já devem ter visto, né, esse novo documentário ali novo filme, na verdade, né, do Netflix, né, O Dilema das Redes, que é extremamente interessante, né, que se alguém ainda não viu, acho que vale a pena, né, The Social Dilemma. Acho que é assustador, né, o acesso aos dados que as empresas originalmente tiveram, e até uma coisa que me chamou a atenção, não sei se mais alguém assistiu já o documentário. Não vi. Já me recomendaram 3 pessoas, você é a 4ª. Vou ter que ver esse final de semana. Não, vai ter que ver, sim, porque eu até achei bem interessante, porque a gente estava até comentando aqui, eu vi com os meus filhos, eles não culpam ninguém. Eu não sei se até por uma questão jurídica, eles são executivos das empresas que a gente conhece, né? Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram e várias outras. E eles fazem questão de dizer, não é culpa de ninguém, mas a forma como isso, a organicidade as ramificações que aconteceram naturalmente, à medida que foram armazenando mais dados das empresas, das pessoas físicas, ela saiu do controle. E a gente agora tem mecanismos, né, de inteligência artificial, dos quais a gente não tem controle. E isso é assustador. E aí, inclusive, tem uma parte que eles dão conselhos, né, para quem tem filhos pequenos, o que você deve fazer, o que você jamais deveria deixar acontecer, né. Vale muito a pena. Acho que essa conversa que a gente está tendo aqui, ela está bem em consonância com nossos temores, que de fato não são só temores.
o acesso é realmente absurdo, né? Essa manipulação aí é absurda. E a gente não tem como sociedade uma movimentação para que a gente vá contra tudo isso. Pelo contrário, né? A gente só alimenta, né, essa indústria aí de comercialização de dados e, enfim, é muito triste ver que toda essa tecnologia não foi usada de uma maneira que poderia ser, né, bastante proveitosa, por exemplo, né, e a gente tem esse efeito aí que não sei onde a gente vai parar, inclusive nessas manipulações, né, a gente vê aí períodos pré-eleitorais, né, aquelas coisas que se vê que compartilhamento de hashtags que são claramente fabricadas por robôs, né, que hashtags com erros, né, compartilhada milhares de vezes, né, só pode ser erro de um robô, né, evidente, ninguém vai escrever errado a palavra 22 mil vezes, né, então, realmente, eu acho que a gente vai ter que ter, a partir de agora, uma postura mais ativa com relação ao comprometimento que as empresas que possuem nossos dados deverão ter. Temos que nos mobilizar mais a respeito. Isso é muito interessante. Gente, eu deixo aberto para mais alguma pergunta. Alguém quer fazer mais algum comentário? Complementar? Gleiciane, eu vi esses dias um gestor público que as leis de proteção de dados eram, de certa forma, um impeditivo à sincronização de sistemas nas esferas municipais, estaduais e federais. Falávamos especialmente sobre a integração do prontuário eletrônico, com compartilhamento de exames das entidades e redes públicas, pensando que essa sincronia poderia beneficiar o cidadão. Será que a LGPD pode ter um papel nessas discussões nos órgãos públicos? Não, porque o artigo 7º, no inciso 2º ali, ele fala justamente que a execução de políticas públicas, ela fica fora da LGPD, Gleiciane. Então, não é vontade política isso aí, não tem nada a ver com a LGPD. Eu, inclusive, já ouvi que algumas sincronizações de sistemas até nem são interessantes, porque elas gerariam uma demanda por capacitação de mão de obra que a gente não teria como atender, né? Por exemplo, no judiciário, né? Então, é bom que seja lento mesmo, que não seja sincronizado, porque senão a cadeia não ia aguentar. Você que é da logística deve saber, né, Gê? Gente, eu acho que foi uma tremenda aula sobre LGPD. Gianfranco, quero te agradecer muito, agradecer também a participação de todos que estão aqui, disponibilizando seu tempo, compartilhando seus comentários. Para mim foi sensacional. Quero só posso agradecer a você e a todos que estão aqui hoje à noite. Eu agradeço o convite, Márcia, é bom te ver, conversar contigo, bom conhecer teus orientandos, teus alunos, bom ver meus queridos amigos Armando, João, o Jean, Andréia, minha esposa está aqui também, Andréia trabalha com a gente também lá na empresa, Andréia, uma das grandes conhecedoras de LGPD / GDPR aqui, então, nossa, sensacional ter essas pessoas queridas. Obrigado pelas interações, Gleiciane, o Valoto, todo mundo que perguntou aí, muito, muito obrigado. Uhum. E provavelmente, Armando, muito obrigada. Provavelmente a gente vai te incomodar aí bastante, porque esse nosso grupo de pesquisa, né, sobre modelos de negócios e práticas de informação, então a gente tá em muita consonância aí com o que você estuda e a gente vai te incomodar ainda. Mas vai ser uma satisfação, Olha, muito obrigada, então, uma boa noite a todos e bom final de semana. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.